Aonde isso vai nos levar? Seu rosto está dirigido para o passado, onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos. O anjo da história, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele, o anjo da história, gostaria de deter-se para acordar os mortos, juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas. Uma tempestade vem do paraíso, prende as asas do anjo, com tanta força que ele não pode mais fechar. Se ele não pode mais fechar, ele voa. O anjo da história com as asas apenas abertas, ele se movimenta? Ele não se movimenta. Então a tempestade que sopra do paraíso está impedindo o anjo da história de se mover, está querendo manter a história inerte. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as suas costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce ao céu. Essa tempestade é o que chamamos de progresso. Cara, ele arrasa, né? Arrasa muito. A gente tem aí câmera, internet, WhatsApp. Olha o progresso. O progresso leva para onde? A barbárie. Mas o que esse grupo de gente está dizendo, eles não estão dizendo para a gente ficar parado tal qual o anjo da história. Eles estão querendo nos alertar. A história está seguindo esse fluxo. Mas é que materialismo histórico dialético. É o ser humano como sujeito da história. Então todos eles estão nos convidando a agir, a intervir rapidamente, urgentemente. Adorno. A educação contra a barbárie. Super recomendo. Vamos lá. De cara, começando. E o Adorno diz assim: a tese que gostaria de discutir é a de que desbarbarizar tornou-se a questão mais urgente da educação hoje em dia. Gente, eles podiam estar aqui. Não podiam? O problema que se impõe nesta medida é saber se, por meio da educação, pode se transformar algo de decisivo em relação à barbárie. Entendo por barbárie algo muito simples, ou seja, que estando na civilização, no mais alto grau de desenvolvimento tecnológico, as pessoas se encontrem atrasadas de um modo peculiarmente disforme em relação à sua própria civilização. Não apenas por terem, em sua arrasadora maioria, experimentado a formação nos tempos correspondentes aos conceitos de civilização, mas por encontrarem-se tomadas por uma agressividade primitiva. É a pancadaria em cima do estudante, a pancadaria em cima do professor, é querer arrancar o estudante da ocupação. Um ódio primitivo, ou, na terminologia culta, um impulso de destruição que contribui para aumentar ainda mais o perigo de que toda essa civilização venha a explodir. O que fazer diante de tudo isso? O que fazer? É pergunta para todos respondermos e agirmos. O que fazer diante de tudo isso? Primeiro, convido vocês todos a repensarem as suas práticas pedagógicas. No finalzinho, vou falar aqui um pouquinho de alguns elementos que tenho realizado em sala de aula. Walter Benjamin nos convida a agir. Adorno nos convida a agir. Kozik nos convida a entender a realidade, integrando os elementos que nos parecem fragmentados, e sendo que essa fragmentação parece dar conta do real. Os estudantes estão nos respondendo.
o que fazer. Eles não têm embasamento teórico. Aqui nós somos adultos, fizemos faculdade, estamos começando a faculdade, fizemos mestrado, doutorado, pós-graduação. Não precisa de fazer faculdade para dar respostinha. Isso aqui são cartazes dos estudantes do Colégio Pedro II, onde eu estudo. Nós somos 9 campi no Rio de Janeiro. São 9 campi do Colégio Pedro II, em bairros diferentes. Todos os campos estão ocupados. Isso aqui são cartazes que estão colados na porta da escola onde eu trabalho, na unidade escolar onde eu trabalho. A gente está respondendo vários processos, o reitor teve que responder processos junto ao Ministério Público, diretores de unidades também, por colarem cartazes, se posicionando politicamente. Fora Temer, escola sem mordaça. Não pode mais nem isso, nem por cartazinho do sindicato. O reitor está sendo processado, está sendo... Olha os estudantes aqui respondendo. Cartaz dos estudantes. E tive a honra de participar apenas como ouvinte neste lindo salão que vem a ser o Salão Nobre Centenário do Colégio Pedro II. São 450 anos, né, Marcelo? A escola tem, acho que mais de 172 anos. Salão Centenário. Essa escola já foi escola só de brancos e homens. Agora é uma escola plural. Vota uma assembleia de estudante negro. Auditório ocupado, sem agendamento. Por estudantes. Chego até a achar que tá bom esse estado de exceção, porque coloca a gente para ferver. Agora, se a gente não ferver agora, vamos ser engolidos crus. Antes de eu passar aqui para o material didático, algumas coisinhas que eu queria apresentar, gostaria de colocar aqui mais uma reflexão da professora Virgínia Fontes sobre a importância da intervenção social e do conhecimento sociológico escolar. Ela diz assim: é preciso explicar por que, em alguns momentos, algumas maneiras de apreender o mundo se tornam dominantes, porque em outros momentos são abandonadas ou apenas temporariamente esquecidas. Porque a fragmentação é acenada em nossos dias como a forma final da vida humana. Com a fragmentação não tem ação, não tem sentido, não tem direção, não tem sentido da vida. A gente fica desfocados de nós mesmos, desfocados do outro. A gente acha que está tocando o outro, mas o outro está aqui. A gente está achando que está chegando e não está. A gente acha que está se tocando e nem está se tocando. Vou mostrar um making of. Isso aqui tampouco é a realidade, mas é o que estamos apresentando. Também nos direciona a nada. Quantos currículos são assim? Quantas vezes nós assumimos o que está escrito no currículo e levamos para a sala de aula? Isso. A cada aula há de ser uma resposta. A cada aula não podemos permitir a manutenção disso. A cada vez que entrarmos no processo pedagógico, como docentes ou como discentes, não podemos entrar desta maneira. Não podemos ter essa expectativa. Precisamos, portanto, entrar como sujeitos. Muito rapidamente aqui. Ok. Vou falar aqui de algumas experiências curriculares que tive este ano no Colégio Pedro II. Trabalho com algumas séries diferentes esse ano. Trabalho com o 8º ano, 1º ano do ensino médio, 2º ano do ensino médio, educação de jovens e adultos. 8º ano do ensino médio,
oitavo ano do ensino fundamental. Temos no nosso currículo, o currículo do Colégio Pedro II tem uma característica muito interessante. A gente tem uma autonomia para reconstituir o nosso currículo, renovar o nosso currículo. Somos um departamento de quase 50 professores, é isso, né? E é um dos maiores departamentos de sociologia do Brasil. Renovamos constantemente o currículo. Então, as nossas aulas que a gente prepara não chegam a ficar velhas, porque daqui a pouco já muda o currículo de novo, daqui a pouco tem outro GT de currículo. Quando a gente começa a se acomodar no currículo, vem outro GT para redefinir tudo. Oitavo ano. Oitavo ano trabalhamos com Declaração Universal dos Direitos Humanos e movimentos sociais. Na terceiro bimestre. Primeiro bimestre é modos de produção capitalista, alienação, exploração do trabalho. Segundo bimestre, trabalhamos com indústria cultural, produção de massa. E aí, você vê como é que as coisas são interessantes. Vem as meninas do movimento feminista do oitavo ano. Professora, esse negócio de indústria cultural, cultura de massa, isso aí tem a ver com sexismo, não tem? Tem umas músicas que são tão sexistas. A senhora já reparou como é que as mulheres aparecem nas músicas? A gente bem que podia fazer um trabalhinho sobre isso, né? Como é bom, o professor falou de Paulo Freire, como é bom a gente ouvir o aluno, né? A gente, quando fala com o aluno às vezes volta e fala com a gente. Fizemos um trabalho super interessante sobre o sexismo presente na indústria fonográfica brasileira. E como fizemos esse trabalho? Pedimos que os estudantes em duplo ou trio pesquisassem 2 ou 3 músicas sexistas e tinham que recriar uma delas fazendo uma paródia criticando o sexismo. Tiveram alunos que não gostaram, não. Mas não ia ser pontuado se fizesse música sexista. Às vezes a força do currículo dá uma ajudinha na gente, né? Às vezes a posição de professor dá uma ajudinha. E aí seguimos então a Declaração Universal dos Direitos Humanos e falamos de movimentos sociais. De repente veio o aluno para a aula com o livro em cima da mesa. Constituição! Eu estou falando de movimento social, mas eu estou com Constituição em cima da mesa. Eu estou explicando direito civil, político e social, começa a falar do período da ditadura e fala, não, professor, o período da ditadura, aqueles 20 anos, foi muito bom, o Brasil cresceu muito. E começa com argumentos de A mais B, que foi um período de ampliação dos direitos civis e políticos. Nunca isso aconteceu. E eu fiquei numa... Eu falei, não, mas tinha eleição sim? Claro que tinha. Meu Deus do céu. Nem posso falar em Deus, porque a gente está até proibido. Nem falar, ai, no máximo. E aí fui fazer o quê? Fui pesquisar com profundidade. Aí 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente também fica encurralado. A gente não tem na nossa formação tudo. A gente tem que reconhecer as nossas lacunas. Aí sentei lá mais tarde para estudar a ditadura e estudar o que foram os atos institucionais e pedi para os estudantes estudarem os atos institucionais. Fiz um materialzinho didático que não foi elaborado por mim, porque essa altura do campeonato já estou achando que estão gravando a minha aula, já estou achando que vão... E aí fiz um material. Como relacionar os direitos de cidadania, civis, políticos e sociais aos atos institucionais. E pedi para eles analisarem. Expliquem se eles ampliaram ou diminuíram os direitos civis, políticos e sociais. Aí peguei o site lá do Planalto e, por enquanto, o site do Planalto está trazendo, na veracidade, uns resuminhos do que foram atos 1, 2, 3, 4 e 5. Aí, ficou difícil eles reproduzirem o discurso do papai e da mamãe. Então, em tempos de exceção, a gente é encurralado, mas a gente pode fazer contra a hegemonia também. Somos convidados a fazer a contra-hegemonia. Não estou confortável na sala de aula, não. Aí comecei a estudar a Constituição, para poder usar a Constituição, por favor. Afinal de contas, ele está querendo usar a Constituição contra mim, eu vou usar a meu favor. Ué, que negócio é esse? Muito bem. O outro exemplo que eu gostaria de dar antes de fechar é sobre o estudo do negro. A gente tem falado muito sobre a importância dos estudos das relações étnico-raciais no Brasil.
E a gente, infelizmente, para estudar as relações étnico-raciais, e muitíssimo infelizmente mesmo, a gente acaba falando de todas as maneiras e performances de exploração, desvalorização, enfim. E aí, dentro do nosso reestruturação curricular, meu Deus, não pode falar. Colocaram no currículo uma criatura que tinha que ser abordada, um autor chamado Frantz Fanon. Quem já tinha estudado Frantz Fanon, já tinha ouvido falar em Frantz Fanon, levanta a mão. Eu terminei um doutorado estudando, eu sou burroninha. Caraca, nunca tinha me falado do Frantz Fanon. Não é porque eu não estudei, não, é porque o currículo e práticas em tempos de exceção, eu estou na universidade desde 96. Os tempos de exceção desde 96, que nunca me falaram de Frantz Fanon, eu era boa aluna. Eu ia tudo que me mandavam ler, ninguém me falou de Frantz Fanon, não. Lá fomos nós, né, Marcelo, estudar Frantz Fanon, mete as caras. E aí, peles negras, máscaras brancas. Frantz Fanon, um negro nascido na Martinica, médico, psiquiatra, que começou a estudar na Argélia como os negros envolvidos na Guerra Civil ficavam traumatizados pelas experiências variadas de preconceito, racismo e discriminação, e tentavam fazer com que essas pessoas desesperadas ficassem boas desses traumas com eletrochoque e medicação. Que maravilha, né? E aí o Frantz Fanon vai dizer, não, esse problema não vai ser resolver com eletrochoquezinho, com um remédiozinho, não. O problema é social, não é individual. A gente está tentando subverter o currículo, mas você vê que mesmo subvertendo, a gente ainda fala de dominação, de preconceito, enfim. Então, para fechar, uma prática que eu achei interessante para ressignificar o negro. Fiquei pensando assim, gente, como é que a gente vai olhar para esse negro de uma outra forma? Porque tudo que se fala de negros e negras está, de uma forma ou de outra, relacionado à dominação, à exploração, aos criminosos. E aí, tive então a primeira ideia. Temos um filme chamado Quase Deuses. Alguém já assistiu esse filme? Um filme maravilhoso que conta a história verídica de um médico que, na verdade, é um rapaz negro que começa a trabalhar num laboratório de um médico nos Estados Unidos e desenvolve uma técnica para cirurgia de coração de bebezinhos. O nome desse médico, Vivian Thomas, recebeu o nome de mulher, porque a mãe achava que estava grávida de uma mulher. Não quis mudar o nome, continuou com o nome de Vivian, uma moça, mas não teve problema de gênero, seguiu. E, ao fim, acabou se tornando um médico muito reconhecido. Então, passei o filme para os estudantes. Fiz essa dinâmica com os estudantes de ensino médio e fiz com os estudantes de educação de jovens e adultos. Foi emocionante. Apresentar um negro como vitorioso, apresentar uma outra versão da história. A gente precisa criar e imprimir em nós, nas nossas mentes, uma outra versão, uma outra imagem da história na nossa própria memória, na nossa vivência. Isso é o que o Frantz Fanon está falando. O Frantz Fanon fala, a gente precisa ressignificar, reimprimir. A gente precisa se reimprimir e não nos considerar subjugados, não nos considerar vencidos. Nós precisamos nos considerar os vencedores, porque se a gente se considera submetido à realidade, a gente cala, a gente nem tenta. Então a gente precisa se reconstituir. E aí propus para a turma de segundo ano, aí galera, o negócio é o seguinte, vamos enfiar na nossa cabeça um monte de imagem de negros e negras lindos. Vocês vão fazer slides de negros e negras. Vamos lá. 31 alunos. Trabalho do semestre, do bimestre, é fazer slide, aprender e apresentar. E a gente vai ver aqui uma aula atrás da outra, um monte de negro lindo, negro ótimo. E a gente vai entender o que eles fizeram de bom. A gente precisa ressignificar isso. E aí temos aqui a lista de 31 negros ótimos. Um
não sabia. Um monte de gente. Tinha assim, Bob Marley, Zumbi dos Palmares, Louis Armstrong. Mas tinha uma galera que eu não tinha a menor ideia. Billie Holiday, não sabia como era tão legal. Nina Simone, Rosa Parks, Alson Muniz, Terry Crews. Gente, foi um espetáculo. Então, é isso. A gente precisa inundar os nossos currículos de outro significado. Agora, a quem cabe este protagonismo? A nós. Obrigada. São 15h30. Nós temos outra mesa na sequência, daqui a 15 minutos. O professor vai precisar sair, que ele tem que pegar quando já voltar para a sua terra. Só queria rapidamente fazer um balanço das duas falas. Se eu pudesse fazer uma leitura mais sistematizada, como é que a gente poderia pensar currículos e práticas, não é? Primeiro pressuposto é pensar em uma perspectiva de sociedade. Que sociedade é esta, né, na qual nos inserimos? Pensar na sociedade, mas pensar também que concepção de conhecimento, que concepção de onde a gente quer formar para esta sociedade que aí está. E aí, dentro dessa perspectiva, como que a gente vai formar este sujeito dos espaços? E aí é um pressuposto que vem, sim, de uma concepção de construção de conhecimento que, ao longo da história, nos tornou também elementos formadores conservadores. Não é? A gente formou numa escola conservadora, a gente não desconstruiu o processo de formação, a gente se depara com essas concepções da educação ao longo da história, mas ainda tem uma hegemonia muito forte desse princípio conservador. E aí, por isso que é importante pensar a concepção da educação alinhada à perspectiva de construção do próprio saber. Né? E é isso que o professor está colocando. Ora, e a gente só faz dessa perspectiva se a gente pensar, portanto, o cotidiano da escola. Como a gente está dando espaço para aquilo que as duas falas eu entendi, para a escuta, o diálogo. E por trás dessa escuta e o diálogo há uma concepção política aliada a uma perspectiva de cultura que a gente quer formar nos nossos sujeitos. Enfim, eu acho que aí é esse o grande desafio. Que sociedade é essa? Que homem eu quero formar? Que cultura é essa? E aí, sim, a perspectiva de Adorno vai ajudar, a perspectiva de que como a mídia informa e desinforma ao mesmo tempo. Exatamente. E como ela invade, eu me deparei, professor Jansen, professor Tatiana, outro dia assim, o que aconteceu nos anos 60? A reforma que aconteceu primeiro na universidade. Né? Quando o regime militar entra, ele dá uma resposta aos jovens que queriam entrar na universidade. A disputa era essa. Agora, é uma reforma imediatamente para os jovens que estão se preparando para entrar nesse processo de expansão agora de acesso ao ensino superior, e aí o Estado vem da medida provisória exatamente para provocar a juventude. A inquietude da juventude passou a ser também um grande desafio nesse contexto. E aí, acho que essa mesa é a abertura de um debate que a gente vai continuar daqui para o final da atividade. A gente pode abrir algumas falas, mas eu vou passar a palavra para o professor Jansen, que vai precisar se ausentar, e a gente fica mais aqui uns 10 minutos. O professor fica com a palavra aí para deixar os outros sentados. Agradeço a todos e a todas, né, pela paciência, e que o encontro se desenvolva com todo o sucesso possível e que se possa discutir até a quarta-feira, né, com bastante vigor o tema, né, de ciências sociais nesse tempo que a gente está vivenciando. Mas a história não termina agora, né? A história continua e nem a história é determinada. Ela é